Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 12 de junho de 2017. Bom, eu tenho às vezes que fazer algumas coisas que nem sempre eu gosto de fazer. E às vezes a gente precisa falar algumas coisas que as pessoas não gostam de ouvir. E tem dois grupos de amigos que eu tenho, de contatos, seguidores, que eu tenho o maior respeito possível. Mas existe muita coisa errada dentro desses grupos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dedicar este dia ou de amanhã para falar pontualmente sobre um a um os casos que eu entendo errados nesse processo. E por que eles estão passando pelo que estão passando? Hoje eu vou tratar da questão da monarquia. Hoje eu vou tratar disso. E eu espero que percebam assim, o que eu estou falando não é para o mal. Porque se eu fosse falar para destruir, eu não era nem estava dentro do processo. Nem estava dentro dos grupos de monarquia. E eu estou dentro dos grupos de monarquia. Porque eu entendo que monarquia tem muita coisa boa a oferecer. Muita coisa boa mesmo a oferecer. Não agora, não neste momento. E eu vou explicar por quê. A monarquia tem princípios de nobreza. As pessoas que estão nesses movimentos, elas querem uma série de coisas extremamente interessantes para o Brasil. As propostas são ótimas. Não tem do que falar das propostas monárquicas. Quem está aberto a observar os fundamentos, as lógicas que estão sendo apresentados, eles têm muita coerência e muita lógica, muito raciocínio lógico. Então, assim, as pessoas entendem, os espíritos de não pagar, por exemplo, 5 presidentes como nós temos hoje, né? Nós temos hoje 5 ex-presidentes e nós pagamos esses 5 ex-presidentes, né? A aposentadoria deles, a situação toda. E aí diz assim, eles não querem pagar um monarca, mas querem pagar 5 ex-presidentes. Isso é um dos argumentos que está indo para as redes sociais. Bom, primeiro, se nós tivéssemos que adotar hoje a monarquia no Brasil, nós teríamos que fazer um plebiscito, alguma coisa assim. E esse plebiscito, ele teria que ser feito exatamente por aquele grupo que está fazendo, que fez a votação que corrupção vale no Brasil. Dos 4-3, né, do nosso TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Esse pessoal, tá, ele iria votar, ia dar a mesma situação que deu no último plebiscito, no último referendo, melhor, né, sobre monarquia, presidencialismo, parlamentarismo, presidencialismo, ia dar igual. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Todas essas situações que nós estamos criando hoje, elas são oriundas de um conceito de sociedade, de um modelo de sociedade. Então as coisas, elas estão hoje focadas numa realidade que é diferente da realidade dos brasileiros. A parte dos presidentes. Você não deixaria de pagar hoje a aposentadoria dos presidentes. Os presidentes teriam ainda o direito legítimo de receber a aposentadoria. Mesmo que entrasse a monarquia hoje no Brasil, os presidentes continuariam, os ex-presidentes continuariam ganhando suas aposentadorias. E a família real, não só o rei, mas a família real,
também teria esses mesmos benefícios. Então, ao invés de reduzir o número de beneficiários dos impostos do Brasil, aumentariam. Porque permaneceriam os parlamentares, os presidentes seriam os então primeiros ministros, que também teriam direito à aposentadoria. Eles simplesmente seriam chefes de governo, não seriam chefes de Estado, porque o monarca é chefe de Estado, não chefe de governo. Daria estabilidade para o sistema parlamentar, a situação do nosso país, talvez, quem sabe, né, separaria o chefe de Estado do chefe de governo, que é essa a proposta do sistema parlamentarista monárquico. Só que, ainda assim, haveria socialismo, comunismo, o risco de ser uma monarquia socialista existe, porque o modelo de governo seria influenciado através também do parlamento. O chefe de Estado é o monarca, mas o sistema de governo poderia ser socialista ou comunista. Poderia. Bastaria que houvesse um partido destes, com maioria na Câmara, e o primeiro-ministro, o chefe de governo, teria um governo que tende a ser um governo macro, né, de paternalista, coronelista, tende a ser, porque era este o regime que imperava aqui no Brasil na monarquia anterior, e nós não alteramos a nossa cultura nesse sentido. Então haveria falhas neste processo. Deveria ser feita uma mudança educacional na cultura brasileira para a adoção de um novo modelo parlamentarista e de uma nova monarquia no Brasil. Então isso demandaria de uma reeducação popular nesse aspecto, porque a cultura da gente hoje foi adotada pelo modelo antigo, da monarquia antiga, e a monarquia deveria sofrer uma evolução no seu processo para poder depois ser adaptada à necessidade do povo brasileiro. Então, pelas memórias de todos os anos, de mais de 300 anos, uns 400 anos, que houve monarquia no Brasil, né? Foram 400 anos, e a nossa república uns 100 e poucos anos, né? Então a diferença é considerável, a gente tem pouco tempo de vida da república, sendo que a maior parte do período republicano foram regimes militares, né? Foram governados por militares, porque o povo ainda não aprendeu a fazer democracia, a gente ainda não aprendeu a fazer realmente uma democracia. Durante o período monárquico, só quem votava eram aquelas pessoas que tinham posses, né? Tinham recursos e eram alfabetizados, homens, né? Em geral. Não havia voto para mulher, não havia voto para negro. A partir da década de 30 do século passado, Getúlio Vargas implantou uma Constituição que deu o voto ao negro e deu o voto à mulher, a partir da Constituição de 30. A partir da Constituição de 88, os analfabetos puderam votar, e os índios também, né? Então, até então não se podia essa situação. É recente na democracia brasileira, o voto é muito recente, né? É coisa do século passado. O voto para todos os brasileiros é uma coisa recente, não é do período monárquico, né? O período monárquico não permitia a votação democrática em um sistema parlamentarista. Então todas essas questões, quando levantadas, fragilizam o discurso monárquico, fragilizam consideravelmente o discurso monárquico.
Porque ainda mais colocando isso, por exemplo, em novelinha, na Rede Globo, coisa assim, acaba fragilizando o processo. Aí você faz um plebiscito com esse mesmo pessoal que está hoje no nosso judiciário, indicados por governos, 4 governos consecutivos do PT, juízes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Esses juízes que disseram agora que a corrupção vale, que por 4-3, né, que a gente tem que fazer vistas grossas ao que está aí, porque o que importa é a conservação do status quo e do governo como está. Que senão a gente teria todos os outros governos, inclusive as próprias indicações deles mesmos, e eles assumiram, reconheceram isso em dado momento, de que o próprio presidente do TSE comentou esse absurdo, mas é uma realidade, de que todos eles estariam ilegalmente, ilegitimamente no poder por terem sido indicados por governos que estavam corrompidos, o que é um fato. Eles se tornam ilegais, se tornam ilegítimos. Isso eu já vinha dizendo nos meus vídeos anteriores. O reconhecimento do próprio Gilmar Mendes nesse julgamento, ele mesmo falou isso, né, nas próprias palavras. Então a realidade é essa. E aí o que acontece? Você tem digamos que houvesse o plebiscito e digamos que o povo resolvesse votar a monarquia e que entrasse a monarquia. Digamos que acontecesse isso, na melhor das hipóteses. O que aconteceria? Os ministros do judiciário, todos eles, do TSE e do STF, todos eles estariam comprometidos ainda estariam comprometidos. Por quê? Porque foram indicados por esse sentido. E os chefes de governo, que seriam diferentes dos chefes de Estado, poderiam ser também socialistas e continuar a manter uma indicação do judiciário dessa natureza. Porque a separação de poderes, haveria mais uma separação de poderes, o chefe de governo, o chefe de Estado. O chefe de governo poderia ter a prerrogativa de fazer essas indicações. E essas indicações, sendo políticas, continuaria tudo do mesmo jeito, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Então o sistema, antes de se tornar monarquista, deveria sofrer, antes de se tornar monarquista, deveria sofrer um estado de exceção no Brasil. O estado de exceção que eu venho propondo desde os meus 3 últimos vídeos, né, onde eu falo que nós vivemos não numa democracia, mas sim num estado de famenouscracia, que é o estado dos corruptos, o estado corrompido, né? O estado dos menos aptos. E se nós encontrarmos essa realidade, se nós entendermos isso, se isso for levantado como bandeira do movimento monárquico, por exemplo, porque o que eu apresento nos meus vídeos? Eu já apresentei projetos de governo de administração pública, né, corrigindo as questões da reforma política nacional, mostrando que a reforma política nacional ela tem falhas, inclusive no próprio sistema que está sendo proposto de reforma política. Eles estão querendo fazer lista fechada, eles não existe, inclusive no partido que se diz defender uma liberdade para os municípios, aumento da liberdade dos municípios, ou redução de impostos, uma série de coisas, que eles querem fazer um Estado de um federalismo. Na verdade, o federalismo que eles estão propondo é um discurso similar ao discurso do Partido Rede, Sustentabilidade. Eles não têm a proposta federalista de fato. Então o que eu fiz? Eu peguei
condenei essa prática, essa ação errada por parte deles, e peguei e criei a proposta, porque eles vieram com um discurso de somos novos, somos diferentes, isso, aquilo, e quando eu fui verificar, o discurso é uma coisa, mas a prática, a teoria deles, é uma folhinha só, a minha Constituição é uma folha só, mas a folha, nós levamos 20, 30 anos para desenvolver esse negócio. Eu em 2, 3 dias fiz uma série de propostas, levantei as propostas e mostrei para eles, todas as falhas dos sistemas de vocês, essas são as falhas, esses são os problemas de vocês, e aqui está a solução dos problemas, que é regras mais objetivas, mais claras, para fazer com que haja de baixo para cima a inversão do paradigma brasileiro, né, que o Estado, aí vem a questão monárquica de novo, o Estado surgiu antes da sua necessidade. Quando aconteceu a independência do Brasil, ela aconteceu por parte da própria monarquia, não foi por parte do povo. A monarquia não permitiu que o povo fizesse o crescimento gradual do seu conhecimento, da sua experiência, amadurecesse o suficiente para entender como evoluir enquanto povo, a partir de um processo democrático interno. O que eles fizeram? Eles nos presentearam com um Estado democrático. Naquele momento, naquela situação, mas mantendo a monarquia. Bom, o que aconteceu? Meu filho, eu prefiro que o governo fique nas tuas mãos do que nas de aventureiros. Foi o que Dom João VI pegou e falou para Dom Pedro I. E entregou, saiu daqui, foi para Portugal, mantendo aqui o império a partir de Dom Pedro I, que criou o reinado brasileiro, né? Foi o momento do reinado brasileiro, mas oriundo de Portugal, né? Fruto de Portugal. A gente continuava colônia de Portugal, apesar de o pessoal dizer que não quer e que não era bem desse jeito, isso, aquilo. A situação foi que havia ainda o controle da monarquia portuguesa sobre a sua colônia brasileira. E foi assim mantido durante muito tempo. Aí, claro, o melhor momento, a melhor situação, mas aí graças a um indivíduo, Dom Pedro II, e a Lei Áurea através da Princesa Isabel. Então, a partir dos indivíduos, das pessoas, isso modificou-se, porque Dom Pedro II era muito voltado à questão, o príncipe regente, ele foi muito bem treinado, muito bem qualificado, e ele era um pesquisador, ele era um cientista, ele era uma pessoa à frente do seu tempo, ele gostava muito de tecnologia. Hoje ele estaria, por certo, em WhatsApp, no Facebook, coisa assim. Ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Era um inventor, uma pessoa extremamente qualificada. E aí as pessoas esperam hoje dos seus monarcas, mesmo que eles não venham a assumir, elas esperam a mesma postura, a mesma atitude. Então, claro, é normal que os príncipes herdeiros aqui no Brasil também estejam nas redes sociais, é natural, né? Até louvável que eles queiram avançar nesse aspecto. Só que eles deveriam se cercar de bons conselheiros. O que eles estão se cercando? Estão se cercando de pessoas que estão insuflando no ouvido deles, dizendo que eles querem ouvir. E muitas dessas pessoas são socialistas e comunistas, porque elas sabem, essas pessoas sabem, que se acontece de chegar a um governo, por exemplo, de uma monarquia ao poder, por qualquer motivo que seja, eles podem manter tudo do mesmo jeito que está, através de um sistema parlamentarista monárquico, que favorece sim a manutenção do poder de movimentos comunistas e socialistas. Isso faz com que o povo seja enganado novamente e se sinta traído. E quem é que vai sofrer as consequências disso? São os socialistas e comunistas? Não, é o rei que permitiu que tudo isso acontecesse. Ele que vai ser responsabilizado e culpado por conta disso. Então vai ser uma forma de enganar o povo novamente.
né? Então essa indução ao erro que está acontecendo, ela tá sendo promovida por esses infiltrados dentro desse movimento, que parecem serem apoiadores, na verdade não são, são infiltrados no movimento. O momento não é para isso. E você deixar de observar os problemas da justiça brasileira, deixar de observar os problemas da crise social e política nacional, da crise econômica nacional, para só se preocupar com a questão monárquica nesse momento, faz parecer meio que utópica a questão, faz parecer como aleatória a realidade do nosso momento, faz parecer como um torpor, e essas pessoas aparentam como se não tivessem dentro de uma realidade, como se vivessem num mundo de fantasias. Diante deste quadro, a imagem criada de fora para dentro, de quem olha de fora e observa os monarquistas reclamando dessa situação atual e dizendo que a solução para todos esses problemas seria a monarquia, é vista de uma maneira como se essas pessoas estivessem sonhando, como se elas não estivessem dentro de uma realidade, como se elas fossem autistas. Propriamente é esta imagem que passa de fora para dentro. Os monarcas ficam desacreditados, desqualificados, como se não estivessem prestando atenção na realidade do povo, como se não se importassem de fato com o povo. E aí as pessoas pegam e questionam, ora, para que eu vou ter um monarca que não se importa com a minha realidade, se eu já tenho para isso os políticos que aí estão hoje? Então essas mesmas questões são levantadas diante dessas situações. Porque se perde a noção de realidade, se perde a noção de sociedade, do momento crítico que nós vivemos dentro do nosso país hoje em dia. Diante disso, trocar 6 por meia dúzia praticamente a situação. Porque não é o momento. Primeiro, nós precisaríamos passar por um plebiscito. O plebiscito seria feito pelos próprios corruptos que hoje estão dentro do judiciário. Não, das duas, uma. Primeiro que a tendência seria dar de novo o mesmo resultado anterior, o que ia matar definitivamente o projeto monárquico nacional. Segundo, digamos que entrasse, por qualquer motivo acontecesse a monarquia no Brasil, permaneceria tudo como antes no quartel de Abrantes, como eu já expliquei. Então a situação é, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou melhor, é mais ou menos o contrário. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É por aí. É isso aí. É esse o discurso. Né? Então, se ficar, a situação do mesmo jeito. Né? Por que isso? Por que essa situação? Porque não houve profissionalismo por parte da monarquia. Não foi buscado um grupo de profissionais, um grupo de técnicos, um cientista político, uma pessoa qualificada para analisar o momento político da monarquia. Os monarcas hoje, eles não contrataram, por exemplo, um conselheiro para fazer a análise da situação. O que eles fizeram? Eles entraram na internet e começaram a falar com o povo e acabou dando o resultado que está. Eles têm conhecimentos, têm informação, eles sabem fazer uma gestão, alguma coisa, estão preparados para o poder? Muito provavelmente estejam. Eles vivem para isso, eles são educados para esse tipo de coisa, são governantes, por natureza. É a família real brasileira. Né? Eles são preparados para esse tipo de coisa. Só que eles poderiam fazer, por exemplo, o partido monárquico. Poderiam fazer o partido monárquico e defender a causa, levantar a bandeira. Né? O Partido Monárquico Brasileiro, por que não? Né? Mas claro que teria que ter um nome específico, né? Porque PMB, não sei se já existe alguma coisa nesse sentido, não tenho certeza. E mesmo que já exista, né, tem que ser levantada a causa para ser defendida como uma teoria dentro da democracia, dentro do Congresso Nacional. Né? E tivesse eleitores, de repente elegesse pessoas ligadas ou que tivessem títulos para entrar no Partido Monárquico Brasileiro, por exemplo, deveria ter não para entrar pode entrar qualquer um, mas para concorrer pelo Partido Monárquico Brasileiro, ter um título de nobreza de alguma família
nobre brasileira ou estrangeira, né? Então, por exemplo, eu levo vantagem nesse processo, tá? Eu tenho descendência nobre da família Vim e da família Carreta, tá? Eu poderia resgatar essas minhas origens, mostrar que eu tenho uma linhagem nobre. A família vinha para o lado francês e o lado italiano. Então, pegar como ver, eu teria vantagem. Para mim seria interessante, mas eu não. Por que eu não estou defendendo isso dessa maneira? Porque eu estou percebendo que existe a irregularidade do ponto de vista de infiltrados que estão induzindo o movimento, induzindo ao erro, né? E que os próprios governantes estão sendo induzidos ao erro porque eles não estão de forma técnica sendo preparados para este momento, essa situação que poderia desenvolver um argumento mais lógico, mais racional e que poderia colocar o espírito de nobreza de volta aos lares brasileiros. Que é esta a grande carta na manga por parte dos monarcas brasileiros. Eles poderiam, se não voltar a monarquia ao poder, mas resgatar o espírito de nobreza através de um partido onde as pessoas com qualidade, as pessoas com mérito, que daí o porquê solicitar que houvesse os títulos de nobreza por parte dessas pessoas e também a conduta nobre por parte dessas pessoas. Não só as origens nobres, mas também a conduta nobre, que teria que se fazer um partido nesta natureza. Tudo isso poderia ser feito. Por que não é feito? Por que não é feito? Por que é feito dessa maneira que está sendo feito agora? Porque desta maneira que está sendo feito agora, mais é pejorativo e mais prejudica a imagem da monarquia do Brasil do que qualifica. Então, eu apresentei aqui não só os problemas da monarquia. Vejam bem, eu não estou apresentando só os problemas do projeto monárquico. Eu estou apresentando possíveis soluções. Normalmente, quem fazia esse tipo de coisa, esse tipo de papel nas monarquias, era o conselheiro do rei, que era o único que tinha cara de pau, coragem de falar a verdade para o rei. E o rei ouvia eles. Por quê? Porque eram pessoas nobres de espírito, de alma. Eram pessoas que, quando falavam para o rei alguma coisa, ele prestava atenção, porque essas pessoas tinham a dignidade e a hombridade de desafiar a autoridade do imperador ou do monarca para poder dizer para ele quando ele estava errado e por que ele estava errado, para poder apontar soluções para ele. Eram pessoas que ele tinha maior confiança, porque eram dignos, eram pessoas honradas, eram pessoas que falavam a verdade e queriam o bem do rei e do povo. E ele sabia disso, ele sabia identificar essas pessoas e tê-los como aliados ao seu lado. Só que o que vocês estão tendo hoje são pessoas que estão lambendo suas botas, na grande maioria. Ninguém vai dizer para vocês, vocês parecem não estar querendo ouvir a realidade. Quando alguém aponta para vocês possíveis problemas, vocês não estão vendo esses problemas e não estão corrigindo esses problemas, estão aceitando porque estão sendo induzidos ao erro. Não foi 1 ou 2 vídeos que eu fiz a esse respeito. Talvez nenhum tão completo quanto esse que eu estou fazendo agora. Mas eu estou explicando para vocês, neste momento, todos os problemas. Eu acho que eu não deixei nenhum, eu demorei no vídeo, o vídeo é longo, desculpa. Mas eu expliquei para vocês todos os problemas, para que vocês possam perceber, vocês monarcas do Brasil, vocês possam perceber o quanto estão sendo induzidos ao erro. Porque o povo precisa de vocês, o povo precisa do movimento monárquico. O movimento monárquico pode trazer algo de bom para o povo brasileiro. Pode trazer nobreza, algo que nos falta para a grande maioria. As pessoas que estão aliadas, boa parte das pessoas que estão aliadas a vocês, não querem lamber suas botas. Elas querem realmente, simplesmente uma solução para o problema brasileiro. E entendem que vocês são as pessoas mais qualificadas para isso. E neste momento, vocês deveriam ser realmente essas pessoas. Como é que vocês deveriam ser essas pessoas? Dizendo para elas
Como a gente pode desenvolver um bom parlamentarismo. Vocês deveriam defender o parlamentarismo, o voto distrital misto, não o voto distrital puro, porque é para ampliar, não para fazer a redução de poderes, é para fazer a democracia de fato. Então isso que nós estamos vivendo não é democracia, é diafermenoscracia, que é o que eu estou apresentando como o governo dos corruptos. Uma vez não sendo governo de democracia, governo do povo, uma vez sendo governo dos corruptos, a gente tem que romper com essa estrutura. E aí você tem que mostrar isso, defender essa bandeira, dizer, olha, realmente o governo está corrompido, o sistema está corrompido, a gente precisa modificar alguma coisa, precisa de um estado de exceção. Um estado de exceção se faz a exceção. E nessa exceção a gente pode fazer o parlamentarismo. E o parlamentarismo é a porta de entrada para amanhã depois, se houver necessidade, a gente trazer de volta a monarquia. Mas primeiro um partido monárquico nacional. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Vocês esperaram 100 anos e agora não querem esperar mais 10 anos, 5 anos, 20 anos que seja. Pode não ser esses monarcas que estão vivos hoje, mas se vocês plantarem hoje, vocês podem resgatar amanhã um processo, se for necessário para o nosso povo, se for necessário para o povo do Brasil. Vocês só podem fazer isso agora. É um momento histórico para fazer isso agora. Se vocês fizerem isso errado agora, vocês vão matar a história da monarquia para sempre. Nunca mais ela vai ter chance de retornar. Porque no momento que o Brasil mais precisou do conceito de nobreza, ele foi perdido. É isso que vocês querem? Se vocês não me ouvirem, é isso que vocês vão ter. A única alternativa que vocês vão ter agora é de rever as suas próprias falhas, seus próprios problemas, parar de ser induzido ao erro para poder corrigir seus erros agora. Se não fizerem isso agora, nunca mais vocês vão fazer. E não foi por falta de aviso. Tá ok? É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.